Olá, esse canal é para quem gosta e quer aprender mais sobre Feng Shui. E quer aprender para usar e transformar a sua vida. Quer mais prosperidade, mais saúde, mais bem-estar. Se é isso que você quer, se inscreve aqui no canal e assiste os nossos vídeos. Você vai gostar, vai aprender bastante. Vamos lá. Você já ouviu falar nos animais sagrados do Feng Shui, não é? Nos animais celestiais. Aliás, antes de falar dos animais celestiais, né? A pronúncia certa é Feng Shui. Muita gente fala Feng Shui, mas é Feng Shui. Mas se você quer falar Feng Shui, fala. Não faz muita diferença. Isso fica ao gosto do freguês. Mas vamos lá. Na China antiga, o céu era a morada dos deuses, era a morada das divindades, não é? Normalmente é assim em todas as culturas, né? O céu é um local, é um espaço reservado para os seres espirituais, né? Seres mais elevados, né? Então, na China antiga, né, a ideia é de que havia 4 divindades celestes, em forma de animais, né, que possuíam Shen Qi e agiam como guardiões de um determinado local, né, de um ambiente. Shen Qi é o Qi positivo, né, o Qi que alimenta e protege um local, né, é o Qi auspicioso, é bom, não é? É o Qi que nutre os ambientes e que tudo que está dentro deles, né, inclusive a gente, né? Esse é o Shen Qi. Então havia 4 entidades celestes, né, como que possuíam muito o Shen Qi. Esses animais celestes que possuíam o Shen Qi, os antigos acreditavam que esses 4 animais moravam ou viviam no céu. Assim são quatro esses animais celestes, né? Dentro do Feng Shui, essas 4 divindades representam, na verdade, obviamente, não é, paisagens terrestres. Eles não representam os animais, não tem um dragão, né, tigre, nada disso, né? Os 4 animais, aliás, são o dragão verde, o tigre branco, a tartaruga negra e o pássaro vermelho. Alguns autores, né, se referem a um 5º animal, a serpente. Mas a serpente tem um significado diferente, não faz parte do relevo, né? Não é um elemento de proteção como os outros, né? O dragão, o tigre, a tartaruga, né? A serpente é o centro de tudo, né? Mas isso é uma outra história, não vamos falar disso aqui. O mestre Joseph Yu foi meu mestre, inclusive, né? Um deles. Fala de um dito popular, sempre falava de um dito popular muito conhecido na China, né? De mais ou menos assim. Na esquerda dança o dragão verde, na direita o tigre branco está rugindo, o pássaro vermelho canta na frente e nos fundos a tartaruga preta fica sentada. Muito provavelmente em mandarim, né, na língua chinesa, isso deve rimar, isso deve ser um pouco mais bonito, né? Mas enfim. Mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que em um site auspicioso, né, para uma casa, para uma construção de qualquer tipo, né, uma fábrica, uma loja, não importa, né, para um site, uma construção, né, atrás da casa, atrás dessa construção, deve ficar uma tartaruga. Na frente o pássaro vermelho, na esquerda o dragão verde, na direita o tigre branco. Cada animal, como a gente já falou, representam uma característica do relevo que circunda o site, circunda a construção, né? Claro que não são animais, né? Obviamente, né? Então, atrás da casa, atrás da construção, convém você ter o quê? Uma tartaruga grande significa o quê? Uma montanha grande, né? Que representa a tartaruga, para funcionar como um suporte sólido de proteção. O casco rígido da tartaruga representa essa proteção, né? Uma tartaruga pequena, né, uma montanha pequena, ou a ausência de montanha, ou uma construçãozinha pequena, né, mais baixa do que a tua casa, do que a tua construção, não oferece proteção e pode gerar um pouco de insegurança. Na frente da casa, na frente da construção, que é a posição do pássaro vermelho, deve ter espaço aberto e livre, como uma praça, por exemplo, né, um grande jardim, talvez até um lago.
O pássaro vermelho está associado com o horizonte, né? Com o seu horizonte. Então é sempre bom você ter um horizonte aberto, livre, né? Para você poder voar, se expandir, atingir seus objetivos. Um horizonte aberto para você, né? É preciso ter espaço aberto para o pássaro vermelho poder voar. No Ocidente, muitos livros traduziram esse pássaro vermelho como fênix. Mas essa é uma péssima tradução, uma tradução muito infeliz, né? Esse pássaro vermelho, né? O nome é Phong Huan. Não tem nada a ver com o pássaro da mitologia egípcia, né? Aquele que renasce das cinzas, né? A fênix, né? O pássaro vermelho chinês é uma divindade de suporte, né? Assim como o tigre e o dragão. Não tem nada a ver com a fênix egípcia. Então, agora, né, nesse momento, a gente já sabe que atrás da casa deve ter uma base sólida de apoio. Na frente da casa deve ter espaço aberto para um horizonte livre e desimpedido, né? Dentro da cidade, claro, você pode não conseguir identificar esses relevos com facilidade, né? Dentro da cidade você precisa interpretar o ambiente com um pouco mais de bom senso, né? Tem que ter uma criatividade maior, né? Ao invés de uma montanha atrás, pode ser um prédio grande. E, então esse prédio vai fazer o papel da tartaruga, né? Se o prédio for pequeno, ou se for uma casinha, a tartaruga vai ser pequena e frágil. Se na frente da casa tiver um espaço aberto, como uma praça, ótimo, excelente, esse é o ideal, inclusive, né? Mas se tiver um prédio grande atrapalhando a sua vista, o seu horizonte, não é bom, né? O que acontece, né? As suas perspectivas, o seu horizonte vai estar obstruído. O pássaro vermelho não vai ter como voar, né? O tigre branco e o dragão verde também são figuras de proteção, né? O lado esquerdo, né, é a posição do dragão e o lado direito é a posição do tigre. Na China antiga, o lado esquerdo está associado com o lado yang e o lado direito com o lado yin. Então, o lado esquerdo de uma construção é o lado masculino e o lado direito da construção é o lado feminino. Como na China, antigamente, aliás, até hoje, né, é um país, né, sempre foi um país patriarcal, né? Então, é comum na China preferir que o dragão seja um pouco maior do que o tigre. Isso quer dizer que a energia yang masculina vai ser um pouco mais forte do que a yin feminina. A ideia é fazer com que isso se reflita dentro da casa, né, sempre. O objetivo é esse, né? Ou seja, que o chefe da casa seja o homem. Agora, olha só, a tartaruga negra, o dragão verde e o tigre branco são estruturas que oferecem proteção para a casa. Mas eles não devem impedir que a casa receba a luz do sol, não devem impedir que a casa seja ventilada, bem ventilada, né? Quanto maior a tartaruga, maior a proteção. E esse raciocínio se estende também aos demais animais, né? O tigre e o dragão, né? Outra coisa, é bom entender que a imagem que a gente tem de um dragão é uma imagem ocidental, né? Esse dragão com asas é uma imagem nossa, né? O formato ocidental é o dragão de São Jorge, né? O dragão chinês ele é mais semelhante a uma serpente, né? O nome, inclusive, é Lum. Cada um desses animais interage com as pessoas dentro da casa. Um mestre de Feng Shui experiente, né? Ele pode dizer com um admirável grau de acerto, né, como funcionam as pessoas dentro de uma construção, apenas estudando o relevo externo da casa, sem entrar na casa e sem conhecer as pessoas. Ele consegue fazer isso, é incrível isso. Se tiver uma tartaruga grande e sólida atrás da casa, as pessoas vão ter a tendência a serem seguras, confiantes, até destemidas, né? Isso porque vão ter aquela sensação de estarem seguras, protegidas. Se o dragão for muito maior que o tigre, o homem da casa, o pai, o marido, terá uma maior preponderância sobre a esposa, né? Provavelmente vai ser o provedor mais importante, né? Aí a gente diz que o dragão importuna o tigre. Se o tigre for maior do que o dragão, a situação inversa, né? Então a gente vai ter o caso do tigre intimidando o dragão, né? Se não houver um dragão, ou se o tigre for muito maior, né, talvez só existam mulheres dentro da casa, ou o contrário, se não tiver tigre, né, só vai existir homem se não tiver tigre, né?
Quando não se observa um dragão à esquerda, né, essas casas são mais afortunadas, então, para o sexo feminino. E o mesmo se aplica quando, no caso oposto, né, quando a gente não encontra um tigre. Né, nesse caso, são casas melhores para os homens. Né. Se houver espaço amplo para o pássaro vermelho voar na frente, né, todos a prosperidade vai vir com mais facilidade, né, os filhos terão futuros promissores, e assim vai. Né. São essas as considerações, né, que são feitas com os animais celestiais. Né. Essas considerações são infinitas. Né. Os efeitos do relevo, ou seja, dos animais sagrados, dos animais celestiais sobre uma residência, sobre uma construção, são reais. Por incrível que pareça, isso é daqueles conhecimentos empíricos que desafiam o bom senso, desafiam a gente, mas são reais, a gente sente esses efeitos. Bom, quando a gente compara as forças de dragões, tigres e tartarugas, a gente tem que levar em conta o seguinte, né? Primeiro, o tamanho das construções. Quanto maior, mais imponentes, mais forte é a influência. Depois, a proximidade de cada um com o site, né, com o terreno, com a casa, com a construção. Quanto mais perto, mais influente. Depois, a densidade de cada lado. Né? O lado que tiver mais construções é mais forte do que o outro, né? Vai influenciar mais, né? Vai ser mais significativo. Se de um lado de uma construção, né, tiver uma residência comum, né, tem uma construção, aí do lado tem uma residência comum igual à sua, e do outro lado uma empresa grande, um exemplo, né, vamos dar um exemplo, né, o lado onde a empresa grande estiver, né, vai ser mais forte, vai ser mais influente, né, vai ser mais determinante, né, seja do tigre do lado do dragão ou do tigre do lado direito. Não importa, onde tiver mais força, ser mais robusto, mais imponente, vai ter mais influência. Uma boa construção, qualquer que seja, né, ela deve sustentar o princípio de haver proteção nos três lados. É como se sentar em uma cadeira com encosto alto e descanso para os braços, né, para você botar assim, um bom descanso para os braços, um encosto alto aqui, protegendo a nuca, protegendo a cabeça. O encosto alto é o que? É a tartaruga gigante. Enquanto os descansos nos braços são o dragão e o tigre. Nesse caso, obviamente, tem que ser iguais. Né? Bem, agora a gente já sabe um pouco mais sobre esses animais celestiais chineses, né, orientais. Né? O assunto é bem mais extenso, né? Mas esse é o conceito básico. Né? Agora vamos dar uma olhada nessas fotos aqui. Né? Vamos dar uma olhada nessas... Vamos tentar interpretar um pouco isso. Né? Olha essa foto aí. Uma construção bonita, com uma tartaruga negra natural atrás, que avança nos dois lados da casa. No lado esquerdo se transforma em dragão, e no lado direito se transforma em tigre. É uma ótima situação, porque existe um óbvio equilíbrio entre o tigre e o dragão, entre o yin e yang. É uma construção adequada aos dois sexos, né? Aos dois gêneros. Na frente, já dá para ver que existe um pequeno vale. Essa foto aí agora, né, ela foi tirada da janela da frente dessa construção. Olha que horizonte para o pássaro vermelho voar. Essa construção fica perto de Friburgo, é uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro. Agora, olha essa aqui. Uma casa pequena, de frente para a rua, com um prédio de condomínio enorme atrás, né? Como uma tartaruga. Né? Dá para ver um prédio na esquerda da residência, né? Que fica à direita do observador. E uma casa pequena e antiga na direita da residência, né? Que fica à esquerda do observador, da gente que está olhando. Né? Como é que a gente interpreta isso? Né? Essa tartaruga fornece uma boa proteção. O dragão é forte e muito maior do que o tigre. Então, o que a gente aprendeu? Que nesse caso, a tendência é que essa casa seja muito melhor para os homens do que para as mulheres. A rua é relativamente calma, mas na frente dessa casa, do outro lado da calçada, do outro lado da rua, né, tem um outro prédio. Não é muito alto, tem 5 pavimentos, 5 andares. Né? Esse prédio do outro lado da rua bloqueia um pouco o horizonte do pássaro vermelho, mas
Não muito, né? Pela imagem já dá para ver que a casa recebe uma boa quantidade de luz natural e é bem ventilada. Sem entrar na casa, a gente pode dizer que é uma casa melhor para homens, segura e que, embora não haja muito horizonte, isso não vai impedir a prosperidade de quem mora nessa casa. Se do lado direito da casa tivesse um prédio grande, bem, aí o tigre iria equilibrar mais a situação entre yin e yang, mas a casa poderia ficar meio sufocada, né? Tem que ter uma certa coerência, uma continuidade na paisagem também, né? Se uma casa pequena for rodeada por grandes estruturas, 3 prédios grandes, por exemplo, né? Se a gente tivesse, nesse caso aí, um prédio grande na direita, né, o lugar do tigre, as pessoas da casa podiam ficar oprimidas, sufocadas, né? Também não é bom, né? Você tem que sentir um pouco a situação, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio nisso. Não pode sufocar as pessoas da casa, né? Bem, então você agora já sabe que uma construção nova, não é? Imagina, pode alterar o feng shui de uma área, não é? Por quê? Porque de repente você tem uma situação, uma casa lá tranquila, tem um terreno vazio do lado, uma casinha pequena do outro lado, não tem nada atrás, aí de repente vem uma construtora, constrói um prédio gigantesco de um lado, ou do outro, ou dos dois, ou atrás, enfim. Isso que vai influenciar o feng shui dessa casinha que estava ali, tranquila, sem fazer nada, né? Então, em Hong Kong, no Oriente, isso é uma coisa levada muito a sério. Você pode processar a construtora por causa disso, se ela for lá e sair construindo sem nada, né? Normalmente o que acontece é o seguinte, né? A construtora, antes disso, ela vai lá na casa, oferece uma compensação, porque ela vai influir no feng shui daquela casa, pode atrapalhar. E o contrário também é verdade, pode melhorar bastante, mas a construtora normalmente vai isso. Isso dá até brigas judiciais lá no Oriente. Enfim, não esquece isso, tá? Dentro da casa, né, a disposição dos móveis, na decoração dos ambientes, os animais celestiais, os animais sagrados, também devem ser considerados, né? Uma poltrona, por exemplo, né, tem um encosto alto e 2 braços iguais, que fornecem um bom apoio para os braços, né, que é de quem senta, né? Quer dizer, que é isso, você tem uma tartaruga boa e o tigre e dragão equilibrados. Diferente de uma cadeira sem braços, por exemplo, né? Uma cadeira normalmente não tem um bom apoio nas costas, nem um apoio lateral, né? Então não tem braço na cadeira, é aquela cadeira mais simples, né? Então, onde isso interfere, né? Se você deseja que a pessoa fique mais tempo com você, né, oferece uma poltrona para ela. Se quer que a pessoa vá embora rápido, né, oferece uma cadeira sem braço, né? Ou então não oferece nada, deixa ela em pé, mais desconfortável. Se você precisa que o seu cliente fique mais tempo para você poder oferecer mais serviços ou vender mais algum tipo de produto, poltrona, bota uma poltrona, ele sentado na poltrona, ele vai ficar confortável lá, e você vai ficar mostrando, olha, pode fazer mais isso, pode fazer mais aquilo, enfim. Se você quer que ele vá embora logo, cadeira. Assim, dependendo do teu negócio, o negócio que você tem, né, o mobiliário tem que ser diferente. O mobiliário também interfere no comportamento das pessoas, né? Os móveis de um banco são diferentes dos móveis de uma empresa de turismo ou de um consultório médico. Numa empresa de turismo, por exemplo, né, quanto mais tempo o cliente ficar sentado na sua frente, mais tempo você tem para oferecer mais pacotes de viagem, né, por exemplo, né? Poltrona. Vai para Londres, já que você está em Londres, vai para Paris também, né? Vai conhecer Roma. Oferecendo, o cara está confortável lá, você vai oferecendo mais serviço. No banco, depois que você já é cliente, o gerente te dá uma cadeira, quando você consegue falar com o cliente, né? O teu dinheiro já está lá, né? O banco já está usando o teu dinheiro. Às vezes você nem consegue falar com ninguém, fica lá em pé numa fila lá. No quarto, a cama deve possuir, então, vai seguir o mesmo raciocínio, né? Então você deve possuir uma cama, né? Deve possuir um espaldar, né, atrás, um espaldar alto, né? E 2 mesinhas
laterais, né? Preferencialmente iguais, ou pelo menos com tamanhos compatíveis, né? Casamento equilibrado requer mesinhas iguais ou semelhantes, né? Se a sua cama não possui um espaldar alto, né, uma cabeceira, né, você tem que se certificar que ela fique bem grudada na parede, né? A cabeceira é a tartaruga, é o que a gente está falando, né? É aquilo que vai te dar a sensação de segurança, você vai dormir mais tranquilo, o subconsciente vai desligar mais fácil. Para uma noite tranquila de sono, o seu subconsciente precisa relaxar, né? Se a sua cama não tem uma boa cabeceira, você pode até dormir um pouco, mas seu subconsciente sabe que a tua cabeça está vulnerável, né? Se você não tiver uma boa tartaruga, você não vai conseguir ter um sono tranquilo, ou pelo menos restabelecedor. Você pode até dormir e tal, mas você vai acordar no dia seguinte como se você não tivesse tido uma boa noite de sono, ou não tivesse descansado o suficiente. Outra coisa. É muito comum para uma pessoa que se separa, né, por alguma razão, remover a mesa de cabeceira de um dos lados da cama. Se ela quer ficar sozinha, ok. Mas se ela quer se casar novamente, põe a mesinha de cabeceira de volta, né? A mesinha do lado direito da cama é do lado feminino, né? do tigre, né? E a do lado esquerdo da cama, então, é do lado masculino, do dragão, né? Presta atenção, cuidado da mesinha que você vai tirar, hein? Olha só e crê que você vai arrumar por aí. Numa mesa de estudo ou de trabalho, né, você deve posicionar a cadeira de modo a ter uma parede sólida atrás de você. É a tartaruga. Você vai poder se sentir melhor na mesa, né? Se atrás de você não tem nada, tem um corredor com pessoas passando, você não vai conseguir se concentrar. Você precisa de uma boa tartaruga para te dar apoio e suporte, né? Quando você coloca a sua mesa de estudo voltada para a parede, né, como se você estivesse de castigo, né? Primeiro, você não tem o pássaro vermelho, né, na tua frente, né? Você tem uma parede, um bloqueio na tua parede, né? Não é bom, né? A tua visão, tudo fica, o teu pássaro, né, teu horizonte está bloqueado pela parede, né? Depois você não tem uma tartaruga atrás de você, né, para tua proteção. Essa é uma situação que você deve evitar, se possível, né? Mas os apartamentos são pequenos, às vezes você não tem jeito, você tem que enfiar ali uma mesinha para você poder trabalhar e botar na parede, que é o canto que sobrou, né? Então, não é bom, né? É o que se dá para fazer. Então, muitas vezes o que se faz é botar uma imagem na frente, né? Uma paisagem bonita, aberta na frente, é legal. Vamos olhar essas situações aí, né? Nesse primeiro caso, a pessoa fica de castigo, como a gente está falando, né? De cara para a parede, né? Sem horizonte para o pássaro vermelho, né? E ainda fica de costas para a porta, né? Sem nenhuma proteção, sem tartaruga, sem nada. Não é bom. Essa situação não é boa. Nesse outro caso aí, é bem semelhante ao primeiro, né? Ele está tão perto da porta que não vai conseguir se concentrar, né? Agora, olha essa outra situação, que é muito boa. Uma parede com tartaruga, espaço na frente, controle da porta, que não fica em cima da pessoa, né? Você vê a pessoa a uma certa distância, né? Isso é bom. Ter esse controle da porta é muito bom. Quando você for dispor os móveis, em qualquer ambiente, sempre presta atenção nos animais celestiais, nesse posicionamento, nesse conceito que a gente está passando. Bem, acho que já deu mais ou menos para entender bem esse conceito, né? Assim, logo no início desse vídeo, né, eu disse que alguns autores, né, algumas escreveram livros e ensinam, fazem menção a 5 animais e não a 4. O quinto animal que a gente está falando é a serpente. Mas a serpente não representa um lado do Rei Leão, né? Ela não toma uma posição da casa, né? Ela não tem a função de proteger a casa. Ela é o centro da casa, né? Ela toma a posição do centro da casa, né? Assim, quando o quinto animal é representado, ele fica sempre no centro, a serpente fica no centro. Alguns se referem a ela como uma espécie de chefe, mas isso não é um conceito muito correto, não foi assim que pelo menos eu aprendi, nunca vi nenhum desses meus mestres considerar isso. Bem,
Esses são os animais sagrados do Feng Shui. São as divindades que estão associadas ao relevo, ao entorno de uma construção, de uma casa. Começa a prestar atenção nas construções que você vê todo dia, né? Sai na rua aí e dá uma olhada, né? Tenta imaginar o entorno, né, dessas construções, como está esse entorno, né? Tenta imaginar como o entorno estaria afetando essas construções. Com o tempo você vai descobrir o quão significativo é esse conhecimento. E, claro, que existem exceções, né? Mas isso é para uma outra conversa. Olha, se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, faz aí. A gente tenta responder da melhor maneira possível. Ok? Vamos em frente. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.